Olá, tudo bem? Você já se pegou achando que a sua memória é fraca? Pois é, eu acho que hoje você vai rever os seus conceitos. Eu sou a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e esse é o segundo vídeo de uma série em que eu estou falando da aula magna do Tony Buzan. Tony Buzan é esse senhor aqui que foi o criador dos mapas mentais. Então, eu mandei trazer esse material lá da empresa dele, né, que é lá na Inglaterra, e assisti, é uma coleção de 3 vídeos em que ele está falando para uma série de professores de mapas mentais na Austrália. Então, na aula passada eu falei sobre dificuldades de aprendizagem. Se você não viu essa aula e quer saber sobre dificuldades de aprendizagem, eu recomendo que você clique em algum lugar aqui no vídeo para assistir essa videoaula. E hoje eu vou falar sobre a questão da memória. Então, como eu estava falando no vídeo passado, a aula magna é uma aula mais leve, com menos conteúdo e mais histórias. E o Buzan é ótimo de contar histórias. E nesse segundo vídeo ele também conta várias histórias. E uma história em particular me chamou a atenção, que foi uma história que aconteceu quando ele estava iniciando na universidade. Então ele era um aluno calouro de universidade, e ele primeiro fala de um professor, que era professor de inglês introdutório, né, inglês 101 que eles chamam, e esse professor tinha 2 famas. Uma é que ele era um gênio, e a outra é que ele não gostava dos alunos. Então era um cara assim que não lidava com os alunos, não era amigo dos alunos, não conversava, fazia cara feia e tal. Era aquele cara bem mal-humorado mesmo. Só que ele tinha uma memória prodigiosa, ele ficava mostrando isso para os alunos e tal, de uma maneira assim que não tinha como você não achar que o cara fosse um gênio, porque ele falava um monte de coisas de cor e tal. E aí o Buzan, quando viu a primeira demonstração dele, ficou maluco, né? Porque o Buzan já tinha esse interesse pelas questões de aprendizagem, de memória e tal. E aí, quando acabou a primeira aula, ele foi atrás do cara: professor, como é que você faz isso, como é que você faz isso, como é que você faz isso? E o cara: não, eu sou um gênio, tem nada disso não sei o quê. E foi embora. Só que o Buzan sabia que não era isso, que tinha que ter alguma metodologia por trás daquela genialidade, né? O que não deixa de ser uma genialidade, né? Mas alguma coisa ele fazia para atingir aquele grau de memorização perfeito. E aí o Buzan tanto perseguiu esse cara que o cara acabou discretamente ensinando para ele um sistema de memorização, que foi o sistema PEG. É um sistema avançado de memorização que permite memorizar uma quantidade de informação muito grande. E aí o Buzan, todo feliz, eu vou testar esse negócio aqui. E aí o que ele fez? Ele pegou a aula de psicologia introdutória, todo o conteúdo da matéria de disciplina de psicologia introdutória, e usou o sistema PEG para memorizar esse conteúdo todinho. Ele botou lá no sistema PEG todinho o conteúdo da disciplina do semestre inteiro. E aí o que aconteceu? Ele fez uma prova perfeita. Disse que respondeu todas as perguntas com muito mais informação do que qualquer outro aluno da turma, e fez aquela prova assim, e assim, sem parar para pensar, simplesmente escrevendo, fez a prova dos sonhos de qualquer professor. E aí, alguns dias mais tarde, ele foi chamado numa sala lá com vários professores, numa espécie de coordenação lá do curso de psicologia introdutória. E ele foi todo animado, achando que ele ia, sei lá, receber alguma congratulação, alguma coisa. E para espanto dele, na verdade, o primeiro espanto dele, do dia ali, foi o seguinte: ele estava sendo acusado de fraude. Ou seja, ele estava sendo literalmente acusado de colar naquela prova. Porque eles achavam impossível que um aluno pudesse memorizar tão perfeitamente o conteúdo da disciplina. Aí ele ficou indignado com aquilo, né? Imagina, um jovenzinho, 18, 20 anos, todo cheio de si, que tinha memorizado todo o conteúdo de uma disciplina inteira e tal, aquele nível, né? Ele ficou super indignado e tal, e falou assim: então tá, então vocês me perguntem aí qualquer coisa sobre a matéria, e eu vou falar aqui para vocês verem que não tem fraude. E aí ficou essa discussão, conversa vai, conversa vem. Um dos professores falou assim: vem cá, você está usando um sistema de memorização? Aí ele fala assim, que ele era muito arrogante, né? Estava muito novinho, né? Rapaz novinho, querendo afirmar sua masculinidade, uma coisa normal. Ele, muito arrogantemente, de posse daquele poder, fez assim para eles: finalmente alguém entendeu o que está acontecendo aqui. Aí ele teve a segunda surpresa do dia.
Os caras viraram para ele e falaram assim, mas isso é fraude. Aí ele falou, não, mas vocês estão malucos. Como assim é fraude? Eu sei toda a matéria. O que vocês queriam? Vocês ensinaram a matéria para eu aprender. Eu sei toda a matéria, todas as informações factuais, eu consigo discutir qualquer assunto que vocês me colocarem, eu consigo fazer interrelações entre esses assuntos. Eu não fiz uma memorização mecânica. Eu realmente entendi o assunto e tenho todos os fatos que eu preciso na cabeça. Só que não adiantou muito discutir. Os caras acharam que aquilo não era certo, que não podia ser e tal, e eles acabaram chegando a um acordo lá, que foi o seguinte: ele ficaria com uma nota 1/10 abaixo da maior nota de todo o resto da turma. Então, se o melhor cara da turma tivesse tirado 8, ele ia ficar com 7,9 e não se falava mais nisso. E ele viu que com aquele grau de ignorância, ele não ia conseguir discutir. Afinal de contas, ele era um garoto e eram vários professores ali pressionando ele. Ele aceitou aquele negócio e ficou lá com uma nota mais ou menos. E qual a moral dessa história, né? Dessa história maluca? Apesar de ser real, eu acredito que o Busano ia inventar uma história dessa. Tá? Até porque eu conheço muito bem o sistema acadêmico. A moral, eu acho que tem duas coisas aqui para a gente prestar atenção. Uma é a hipocrisia do sistema acadêmico, que além de não ensinar os sistemas de memorização que permitem este nível de desempenho do aluno, quando a pessoa usa, acha que é fraude. Inclusive tem algumas pessoas que acham mesmo que elas estariam fraudando o sistema se elas usassem um sistema de memorização com esse grau de possibilidades de memorização de grandes volumes de informação. E na verdade não é. O grande objetivo da aprendizagem é você memorizar e saber trabalhar essas informações. Então o primeiro passo tem que ser a memorização. Se você não tiver os fatos em cima dos quais raciocinar, você não consegue desenvolver o assunto. Tá? Então a memorização é fundamental. E usar um sistema de memorização é só uma forma inteligente de você encurtar o tempo para a sua aprendizagem acontecer. E a outra coisa que eu acho que tem que ficar bem clara aqui é o seguinte, é que chamar atenção para que existem sistemas de memorização que, se você usar, você acaba ficando numa situação de vantagem praticamente injusta em relação às pessoas que não conhecem. Porque é muito diferente você usar um sistema de memorização ou simplesmente memorizar na base da força bruta o que você consegue memorizar na força bruta. Né? Muitas vezes as pessoas... Na força bruta você consegue memorizar quanto você quiser, desde que você tenha tempo para fazer 1583 repetições. O problema é que as pessoas não têm um volume enorme de informação para estudar, e elas estudam mais ou menos, memorizam algumas coisas, e aí ficam tirando aquelas notas ali, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, então estão sempre no sufoco. Ou, de repente, não passa no concurso por um pouquinho que faltou e tal. E se a pessoa tem um sistema de memorização eficiente, e tem vários por aí, essa pessoa ela tem uma vantagem praticamente injusta, porque as informações estão todas ali. Ela só precisa trazer as informações para a memória, na hora da prova, e conseguir analisar aquilo de uma forma inteligente para responder a questão. Tá? Então, esse vídeo eu fiz especificamente para deixar vocês presentes para esse fato, de que existem sistemas de memorizações que facilitam demais a vida. E eles não são uma fraude, eles são uma forma legítima de aprender e de aprender muito mais rápido. Tá certo? Então, você pode procurar livros e tal, eu não vou indicar outros aqui, porque o vídeo já está ficando meio longo, eu posso falar mais tarde de algum livro sobre memorização. Pode ver algumas coisas sobre memória no meu site lá, por exemplo, você pode procurar lá no blog Palácio da Memória, inclusive se você quiser visitar o blog, o link está embaixo aqui do vídeo. E eu até gostaria de te pedir uma coisa, que você vá lá no blog, nesse link, e você comente lá no blog, porque lá eu olho mais os comentários, que tipo de coisa você gostaria de memorizar, que tipo de informação específica você gostaria de ter esse grande poder de memorização, para poder memorizar. Porque aí eu fico sabendo quais os tipos de informações que você gostaria de memorizar, de repente começam a aparecer vídeos mais específicos, tá certo? Então eu gosto muito desse retorno lá no blog, que é onde eu realmente acompanho os comentários,
justamente para poder gerar conteúdo que seja mais útil para você. Então, faz isso, vai lá no blog, faz o seu comentário, diz que tipo de informação você queria memorizar e procura lá Palácio da Memória para você ver uma dessas técnicas em ação. Outra coisa, esse vídeo vai ter continuação. O DVD, né, a coleção aqui, são 3 DVDs. No vídeo anterior eu falei do primeiro, esse é a história que eu tirei do segundo DVD. E na próxima eu vou falar do terceiro DVD, em que a gente vai continuar falando de memória, mas também vai falar da fundamentação dos mapas mentais, que são a ferramenta que o Tony Buzan criou, que é uma ferramenta maravilhosa de aprendizagem e que leva em consideração todas essas questões que envolvem uma memorização mais rápida, tá certo? Então, eu fico esperando você. Se você não quer perder esse vídeo de jeito nenhum, se inscreve no canal, tem a nossa logomarca aqui em algum lugar, você clica nessa logomarca, confirma, você vai estar inscrito no canal, então a próxima vez que você entrar no YouTube, tiver um vídeo novo nosso, você vai receber, então, uma notificação, então você não perde o próximo vídeo, tá certo? Que vai estar bem legal. Então, estou esperando seu comentário lá no blog, link aqui embaixo e até a próxima. Tchau!